Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 88 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, em diversos outros agregadores e agora também aqui no YouTube. A segunda rodada da Série D foi toda disputada e a gente vai passar por aqui para trazer um resumão de tudo que rolou e que aquilo que a CBF não quer que ninguém veja, né? Nossos olhos hoje pelo país serão o do Júnior Ribeiro, que viu a vitória de virada do Potiguar sobre o Santa Cruz, e o Natan Dalprá, que participou da transmissão da partida entre Camboriú 1-0 no Aimoré. E claro, comigo aqui estão os de sempre, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos e todos que nos escutam. Mais uma rodada aí fantasma, né? Com alguns jogos aí meio estranhos, vamos dizer assim. Mas vamos seguindo, né? Para tentar trazer as informações, o que a gente viu dessa rodada da Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, a todos os ouvintes do Quarta Categoria. Vamos que vamos com a rodada marcada por muito equilíbrio aí, né? Como o próprio nome do episódio diz, né? Gols a rodo, né? E infelizmente tem casos que gols a rodo não são casos de jogos muito felizes para nós comentarmos, né? Mas vamos, que pelo menos entretenimento a gente teve. Pois é, então agora a gente solta aquela nossa vinhetinha e aí a gente começa a falar dessa segunda rodada da quarta divisão nacional. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Muito bem, então da primeira rodada ficou para a segunda, da segunda ficou para a terceira, e até agora ninguém sabe nada sobre a transmissão das partidas da Série D de 2023, o que abre margem, né, para que no escuro, em meio a todos esses escândalos que vêm sendo revelados sobre manipulação de esquemas de apostas nas partidas, abrir um leque para que se desconfie de muita coisa, e aí quem paga a conta não é quem organiza, mas quem está trabalhando sempre nos jogos, seja dos times, comissões técnicas, jogadores, quem também faz a cobertura, acaba sempre tendo que responder muita coisa que não deveria, ou que seria mais fácil de responder caso a transmissão das partidas estivesse acontecendo, né, para que se acompanhasse em tempo real tudo que rola pela Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, só para ressaltar, né, o que a gente já trouxe na semana passada, que apesar de não ter nenhuma definição sobre a exibição das partidas, a CBF proibiu os clubes de que fizessem suas próprias transmissões pelo YouTube ou por qualquer outro serviço de streaming. Então a gente fica aí, mais uma vez, às escuras para falar aí sobre a segunda rodada, mas a gente extrai informações do que a gente viu, do que a gente colheu dos nossos amigos e também contando, claro, com a participação de dois deles que estarão aqui no decorrer desse episódio 88 do Quarta Categoria. Mas vamos em frente, porque teve muita bola rolando e o grupo A1 pode ser chamado do grupo do equilíbrio, né? Depois de 2 rodadas, o líder tem 3 pontos, que é a mesma pontuação do Lanterna. No fim de semana, o São Raimundo fez 3-1 no Águia, com gols de Caio, Carlos e Carlinhos, enquanto Balão Marabá descontou para o time paraense. No Florestão, o Maitá venceu o trem por 3-0, balançaram as redes Pedrinho da Força, Dudu e Cássio. A Tunalusa fez com Edrean e Railson, enquanto o Ítalo descontou para o Nacional do Amazonas na vitória do time do Pará por 2-1. E Felipe, 2 vezes, Eric e Rodolfo foram os responsáveis pela goleada por 4-0 do Princesa de Solimões sobre o São Francisco, meus amigos. Bom, se a gente esperava, né, que o São Raimundo vencesse, né, ou tivesse o melhor resultado contra o São Francisco na primeira rodada, agora tem uma prova muito boa, né, do que pode aparecer, do que pode apresentar ainda na Série D, com essa vitória sobre o Águia de Marabá, que para mim é um dos grandes candidatos ao acesso, aí, pelo menos na região norte, é o grande candidato para subir, para lutar pelo acesso, né, mais do que subir. E fez 3-1 aí, um resultado muito emblemático, né, depois desse tropeço, mas o grupo mostrou, né, essa rodada mostrou, como o Erso citou, né, um equilíbrio, né,
É algo raro a gente ver aí, até mesmo nesse início, né, você ter todos os clubes com a mesma pontuação, e acabou acontecendo. A mesma coisa do Maitá, né, que também se for perdendo, conseguiu fazer uma vitória bem firme para cima do trem, começou bem também. Na verdade, todos começaram bem, né? Agora, na segunda rodada, não foram tão bem. Então, inclusive a Tuna Luz, né, que vem bem baixo aí, e conseguiu também a sua vitória, né? Então, é um grupo aí que até o Águia, que a gente apostava que poderia já escapar, né? O São Raimundo mostrou que realmente vai dar trabalho novamente, como vem acontecendo nas outras edições. E a gente espera também que isso aconteça, porque Roraima é daqueles estados que nunca tiveram um representante na Série C moderna, né? É um dos candidatos mais fortes, digamos, esses estados nunca tiveram representantes na Série C desde 2009. E assim, sobre essa vitória do São Raimundo contra o Águia de Marabá, acho que assim, o São Raimundo tem boas campanhas no histórico recente da Série D, mas eu não lembro de uma vitória tão contundente assim contra um adversário favorito, né, no confronto. Acho que talvez aí, assim, pelo menos em fase de grupos, né, a maior vitória, assim, vitória de mais expressão que eu vi diante de um adversário forte, assim, do próprio São Raimundo do Roraima, inclusive, é uma vitória de virada, né? Da forma como construiu esse resultado, virando ainda no primeiro tempo, né, sofrendo com o primeiro gol, conseguindo fazer os 2 gols ainda na primeira etapa e concluindo a vitória ainda com um golaço, um chutaço de fora da área, que garantiu os primeiros 3 pontos aí do São Raimundo. Né? E talvez seja muito cedo aí para falar, mas parece que esse grupo A1 talvez seja o mais equilibrado, mais forte aí dos últimos anos, né? A gente pode, hoje fica até fácil falar de equilíbrio vendo a tabela, né? Todo mundo com 3 pontos, mas parece que vem por aí nas próximas rodadas um grupo que vai se mostrar talvez um dos mais fortes e difíceis aí dessa primeira fase de Série D, né? Temos muitas equipes boas, né? Equipes qualificadas. Temos o Princesa dos Solimões, que mostrou uma recuperação muito boa da primeira rodada para esta, né? Acabou perdendo de uma forma contundente também na estreia para o Águia de Marabá e consegue uma grande vitória sobre uma equipe que venceu na primeira rodada do São Raimundo. Então, é um resultado expressivo. E, de certa forma, até o Princesa dos Solimões perdeu a chance aí de assumir a liderança, né? É ruim falar dessa forma, vindo de uma goleada de 4-0, né? Mas teve até um pênalti a favor da equipe amazonense que poderia ter botado a equipe na liderança pelo saldo de gols, né? Mas não deixa de ser um resultado expressivo, obviamente, né? A Tuna Luz talvez dê uma esperança aí de que não faça uma campanha igual a do ano passado, mas ainda preciso ver um pouco mais. E o Maitá e Trem, talvez aí dos 4 duelos seja um confronto talvez mais nivelado por baixo, por enquanto, né? Mas o Maitá não tem nada a ver com isso, né? Se é nivelado por baixo, por cima, conseguiu essa vitória bem expressiva e tá aí tá firme na briga, né? Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar a partir de agora. A segunda rodada do grupo A2 começou na tarde do sábado com o empate do Parnaíba por 1-1 com o Atlético Cearense fora de casa. Paulinho abriu o placar para os piauienses, enquanto Dindê marcou para a Águia Cearense. O Ferroviário manteve os 100% de aproveitamento por causa do gol de Alisson, que garantiu o triunfo por 1-0 diante do Cordino do Maranhão. O Caucaia abriu 2-0 no Fluminense do Piauí com Juliano e Túlio no primeiro tempo, mas depois do intervalo, Ivamar Júnior e Carlinhos empataram a partida para o Vaqueiro e o placar terminou em 2-2. No último jogo da rodada, acabou o empate entre Tocantinópolis e Maranhão. Essa partida acabou sem gols, empatado por 0-0. Na tabela, o Ferroviário tem 6 pontos, é seguido pelo Parnaíba, que tem 4. Depois vem Caucaia, Atlético Cearense e Maranhão com 2. Cordino, Tocantinópolis e Fluminense do Piauí com 1 ponto ganho. Fecham aí essa tabela do grupo A2. Bom, até falei no primeiro episódio, né? No último episódio, né? Que o Caucaia parecia que se apresentaria de uma forma diferente do que na edição anterior que participou, né? Que protagonizava grandes jogos, né? Fazia 3-2 no ABC, mas tomava de 9 do mesmo time, né? Mas tá começando a competição com 2 empates aí, né?
E de certa forma até semelhante, começando de uma forma até semelhante de como começou naquela edição de 2021, né? Que era um time que ofensivamente era muito forte, mas defensivamente também deixava muita brecha, né? Até agora isso não gerou nenhum resultado negativo, mas tem impedido a equipe de progredir de uma forma melhor, né? Poderia ter conseguido um bom resultado fora de casa, se recuperando um empate em casa contra o Cordino, né? Mas deixa escapar mais 2 pontos preciosos aí na competição. E por enquanto o Ferroviário nadando de braçada aí nessas 2 primeiras rodadas, né? Tem a melhor defesa do grupo, né? Não sofreu nenhum gol nessas 2 primeiras rodadas. E na próxima rodada já vai pegar o Tocantinópolis, né? Que segue ainda errante ainda na competição, né? Empatou em casa contra o Maranhão, não conseguiu se recuperar da derrota na estreia, né? E o Atlético Cearense também pontuando ali também nessa rodada, né? Assim como falei do Caucaia, poderia estar saindo com resultados melhores, né? Não conseguiu, poderia ter conseguido ampliar aí sua pontuação no grupo, né? Depois de ter vindo de um empate contra o Maranhão, um empate fora de casa, acabou não conseguindo se impor diante do Parnaíba, que também vai muito bem na competição, né? Larga aí com 4 pontos, consegue um ponto importante fora de casa. E na próxima rodada o Parnaíba tem um confronto aí contra o Fluminense do Piauí, né? Confronto estadual. Bom, esse grupo, né, por um lado, todos pontuaram, mas só 2 times venceram, né? É um grupo aí que talvez a quantidade de gols, né, principalmente o Caucaia com 2 empates por 2-2, acaba que a gente fica numa... Não gera uma coisa, uma inimizade do entretenimento com esse grupo, né? Porque realmente há gols saindo, ao contrário de outros grupos aí que a gente vai ver à frente, né? O Ferroviário faz o que se espera, né, nesse início, né? Com as 2 vitórias. O Cordino é um time difícil de enfrentar lá em... Não sei se é o nome da cidade agora, mas no interior do Maranhão. E conseguiu fazer a vitória, conseguiu fazer 1-0, conseguiu ter 6 pontos, né? O Maranhão teve a chance de fazer a sua primeira vitória, mas perdeu um pênalti, né? O Tocantinópolis começa aí derrapando também, não conseguiu fazer o fator casa, que foi muito importante, é muito importante para a equipe no geral, foi muito importante ano passado na Série D também, né? Que conseguiu chegar até as quartas de final. O Caucaia realmente pode não tomar tantos gols, não fazer tantos gols, mas por enquanto tomou 4 vezes 4, então está bem numa média, digamos aí, um histórico recente da equipe na competição, né? E o Parnaíba me surpreende, né? Eu não esperava, claro que são 2 soldados, né? Mas esses 4 pontos são bem interessantes para a equipe, aí, venceu bem dentro de casa o Tocantinópolis, conseguiu agora um empate contra a Cearense, que também não deve fazer uma campanha tão ruim como fez a Série C, né? Apesar dos problemas que existem ainda na equipe. São equipes competitivas, mas o Ferroviário parece pronto mesmo para não sair dessa primeira posição, conseguir a classificação bem tranquilamente, porque apesar de ser 2 rodadas, ainda eu consigo ver esse prognóstico para a equipe lá do Ceará. O grupo A3 começou com vitória por 1-0 do Iguatu sobre o Nacional de Patos, gol de Alisson Araçoiaba, marcado aí aos 43 do segundo tempo, já perto do fim da partida. No domingo, teve reclamação pra caramba no Marizão, porque o Pacajus abriu o placar com um gol de André Cassaco, em que a bola ficou quase 1 metro longe de cruzar a linha ali da linha de fundo, né? Mas ainda assim foi marcado. Esse gol foi marcado ali no fim do primeiro tempo. Só que depois do intervalo, o Stone, artilheiro da Série D com 4 gols e um gol contra de Ramon, fizeram com que o Souza virasse o placar e a vitória por 2-1 manteve o Dino com 100% de aproveitamento na chave. Com todos os gols no segundo tempo, o Campinense fez 4-0 no Globo com Gilvan, que marcou 2 vezes, Matheus Lagoa e um gol contra do zagueiro Jonathan. Pipico de pênalti colocou o Santa Cruz na frente do Potiguar, mas o volante artilheiro Romeu e Fernando Vitor, esse aos 51 do segundo tempo, deram a vitória de virada por 2-1 para o Potiguar sobre a Cobra Coral. O Souza tem 6 pontos e é seguido pelo Campinense com 4 e Nacional de Patos com 3, botando a Paraíba aí no topo do grupo A3, e o G4 é fechado pelo Santa Cruz, que tem os mesmos 3 pontos do Nacional de Patos, assim como Iguatu e Potiguar. Na rabeira, lá embaixo, vem Pacajus e Globo
o Pacajus tem 1 ponto, o Globo ainda não marcou nenhum ponto. Antes dos nossos comentários, né, a gente escuta o Júnior Ribeiro, jornalista do TCM Notícias, que acompanhou lá em Mossoró o triunfo do time do Potiguar sobre o tricolor pernambucano. Fala, Júnior! E a todos que acompanham o quarta categoria, passando aqui para falar sobre a vitória do Potiguar de Mossoró por 2-1 diante do Santa Cruz, jogo válido pelo grupo 3 do Brasileirão Série D, um jogo que foi decidido nos momentos finais. A emoção foi até o apito derradeiro, quando o Potiguar, aos 51 do segundo tempo, conseguiu anotar o gol da vitória, para a alegria das mamães torcedoras do Potiguar que estiveram no estádio Nogueirão, comemorando também o Dia das Mães. O Santa Cruz abriu o placar com o Pipico cobrando pênalti, já no comecinho da etapa final, e depois Romeu empatou. Romeu, que é volante, mas que também atua como atacante e às vezes também de zagueiro, é um jogador multifuncional na equipe do Potiguar. Ele começou a partida como segundo atacante, ao longo da partida foi recuado para jogar de volante e, como elemento surpresa, marcou gol de empate. A bola ainda desviou na marcação e enganou o goleiro Michel do Santa Cruz. Depois, nos momentos decisivos, já com algumas trocas que o time do Potiguar fez, o Cristiano, que foi formado na base do Bahia, deu um passe na medida para o Vitinho, ex-Santa Cruz de Natal, marcar contra o Santa Cruz de Recife. O Vitinho também, que foi mais uma das novidades, algumas contratações que o alvirrubro moçoroense fez para esse Brasileirão Série D. 3 jogadores do Santa Cruz de Natal estiveram nesse duelo, além do Vitinho, o Michel, ponta direita, e também o Bebeto, outro volante. Então, o Santa Cruz de Natal fortalecendo o Potiguar de Mossoró, que venceu o Santa Cruz de Recife. O time pernambucano teve uma atuação bem abaixo, não foi um futebol muito vistoso, teve um certo domínio no primeiro tempo, algumas chances, o Chiquinho teve oportunidade, mas mandou para fora. O goleiro Diego Almeida trabalhou, fez boas defesas, salvando o Potiguar lá atrás, mas no momento que o Santa Cruz teve a oportunidade ao longo do segundo tempo de confirmar a vitória, acabou não conseguindo fazer isso e foi castigado lá atrás com um gol de bola desviado e depois num passe sensacional que o Cristiano achou o Vitinho para fazer o 2-1. Pelo lado do Potiguar, um velho conhecido do futebol pernambucano, que é o Júnior Câmara, que já foi técnico da categoria de base do Sport, também já foi técnico da base do Sub-20 do Fortaleza, e no Potiguar de Mossoró vem fazendo aí a sua primeira campanha, seu primeiro trabalho como técnico de um time principal. Depois do quadrangular do Campeonato Estadual, ele terminou em terceiro lugar, atrás aí dos 2 grandes de Natal, o ABC e América. O Potiguar ficou em terceiro e agora tem como meta a classificação nesse grupo 3 do Brasileirão Série D. Pelo lado do Santa Cruz, chamou a atenção também a presença da torcida. A torcida marcou presença no estádio Nogueirão e com a faixa que deve acompanhar o Santa Cruz ao longo de todos os jogos, exclamando para todo mundo que o acesso é obrigação, já que o Santa Cruz, para ter calendário em 2024, a nível nacional, precisa subir para o Brasileirão Série C. Mas foi um resultado muito comemorado pelo Potiguar de Mossoró e, obviamente, lamentado pela equipe do Santa Cruz. Um abraço e até a próxima. É isso aí, valeu Júnior, um abraço, seja sempre bem-vindo ao quarta categoria, trazendo informações lá do interior do Rio Grande do Norte, diretamente de Mossoró, cidade que faz um calor danado. Mas e aí, além dessa vitória do Santa Cruz, do gol que não entrou lá em Souza, o que mais que vocês falam aí sobre esse grupo A3 que tem o Dino na liderança? Bom, só acho que primeiramente, né, não me surpreendeu tanto a derrota do Santa Cruz, assim, claro que para quem está de fora, para a torcida, né, que ele levou a faixa, acesso à obrigação e tal, tem um peso, né, porque o Santa Cruz tem uma tradição em Série A e Série B, pelo menos, né, então é um time que sempre carrega essa pressão, carrega esse favoritismo pela tradição, mas o momento atual, né, os times e tal, não me trazem assim uma surpresa. Eu espero bem do Potiguar nessa competição. O Potiguar não tem boas campanhas na história da Série D, são campanhas ruins, assim, mais de uma vez. O Romeu, né, que é um destaque da equipe que o Alisson citou, é um jogador
bem interessante da Série D, aí, que poderia ter maiores chances na carreira, né, em divisões maiores. E só para citar mesmo que não surpreende, é um grupo aí que já era claro, mas fica mais claro a cada rodada, vai ficar assim a cada rodada, que o Globo realmente vai ser o saco de pancadas, por tudo que a gente recebe de informações, por tudo que a gente pensa também em relação à equipe. Então é um ponto aí que o Campinense fez o que tinha que fazer contra o Globo, né? Conseguiu aí sua primeira vitória e conseguiu se recuperar, conseguiu já chegar na vice-liderança. E são 3 paraibanos na liderança, né? Algo aí raro, né? O Paraíba já teve 3 equipes na série D, mas acabaram divididos, e agora 3 na mesma chave, e agora podem conseguir uma vaga juntos aí para a próxima fase e tentar recolocar aí 2 ou 3 equipes na Série C, que é algo que o Paraíba já teve, e o Botafogo lá continua sustentando o estado na terceira divisão. Bom, falando sobre o Globo, é lamentável, né, que a equipe que já foi vice-campeã de Série D se encontra numa situação dessa, né? Já ficou, como o Felipe falou, ficou bem claro, já que vem para ocupar essa 8ª posição, né? E para não dizer que vem para ocupar a 64ª, né? Dos 64 times da Série D, né? É candidato fortíssimo para isso, né? E quanto aos outros jogos, eu dei uma acompanhada nos melhores momentos de Potiguar e Santa Cruz, né? Me pareceu que o Santa Cruz sofre daquela síndrome clássica do futebol brasileiro, de abrir o placar, e aí de reduzir o seu ímpeto quase completo, esperando um milagre para que o jogo termine por 1-0. E foi nessa daí que o Potiguar, que até então estava sendo dominado pelo Santa Cruz, conseguiu recuperar suas forças e fez da parte daí um jogo mais aberto, né? Melhorou o jogo, né? As duas equipes tiveram chance de retomar, de conseguir a vitória, né? A partir daí, o Potiguar conseguiu empatar o jogo, uma bola desviada pela zaga, e depois lá no final da partida castigou o Santa Cruz, né? Que tinha o domínio do jogo, não conseguiu sair com essa vitória, e o Potiguar se recupera numa estreia ruim, né? E assim, vamos ver o que podemos ver dessa equipe aí mais para frente, porque pelo menos o que foi passado para a gente lá no ano passado, conversando lá com o Ícaro, nosso colega Ícaro Carvalho, né, de que é uma equipe que tinha um modelo de gestão bem definido, né? E que poderia ocupar o lugar dos grandes ABC e América que estavam há uns tempos disputando a Série D, né? Que poderiam levar o Rio Grande do Norte para fases mais agudas na Série D, com a ausência desses dois, né? Agora um na Série B, outro na Série C, né? Então vamos ver se a partir de agora o Potiguar consegue essa recuperação. Agora, quanto ao jogo lá do Souza e Pacajus, um absurdo da área aquele gol, né? Um lance completamente bizarro. A zaga conseguiu tirar em cima, até nem de ir em cima da linha, tirou na pequena área, né? E o árbitro deu um gol assim bizarro, né? E poderia ter tirado pontos importantes aí do Souza, que hoje lidera o grupo, né? Só uma coisa antes do Erson voltar, o Potiguar, né, tem uma pressão também municipal, entre aspas, né? Porque o Baraúnas conseguiu chegar até uma Série C já. E o Rio Grande do Norte é um estado que talvez seja bem subestimado na Série D, né? Porque já teve 5 acessos, né? 5 times diferentes, né? Alecrim, Baraúnas, o Globo e as duplas de Natal, ABC e América. Então é um estado forte na Série D, né? E teve esses anos aí de ABC e América dominando as vagas, né? E agora as equipes do interior voltam a ter chance, né? O interior ou de Natal, como o Santa Cruz esse ano conseguiu a vaga para a próxima temporada. E é um estado forte, né, que é bem subestimado, mas é bem forte historicamente na competição. E quanto à pressão do Santa Cruz, né, da torcida do Santa Cruz para o acesso, né, acho que essa pressão tem que ser feita com uma faixa diretamente para a diretoria, né, não para os atletas, né? Porque assim, quem torce para o Santa Cruz, quem acompanha, né, sabe que ali a situação é difícil, né? Sabe que a briga ali vai ser muito grande e o Santa Cruz há muito tempo não demonstra ter uma estrutura para se recuperar dessa forma. Então, a pressão talvez que para os jogadores, não sei se cabe aí, né? Acho que cabe muito mais na diretoria que mantém o clube numa situação precária aí. Enfim. A faixa devia estar lá na entrada do Arruda, né? Na entrada dos executivos do Santa Cruz, porque há muito tempo
o clube está nessa situação e não é por conta de elenco, de comissão técnica, de nada. É também, mas aí fruto da má administração. Sobre o Romeu, tem uma situação curiosa, né, sobre ele. Quando o futebol foi paralisado em 2020 por conta da pandemia, ele estava jogando no Souza. Ele chegou a abandonar a carreira para virar pastor evangélico, mas depois voltou a jogar. Acho que ele foi justamente para o Potiguar de Mossoró. E sobre esse gol absurdo que foi dado para o Andraco, o árbitro maranhense, não me recordo o nome, ele dentro de campo ele não deu gol, seguiu o lance normal, só que aí a assistente, que é da Paraíba, que estava na linha do lance lá, né, ela correu para o meio e aí a arbitragem marcou o gol, e aí foi formada uma confusão lá na fora, uma confusão que segue nas redes sociais até agora, um erro que realmente não dá para aceitar. A assistente, que é paraibana, ela inclusive é uma muito boa assistente, mas errou feio nesse lance, e aí não dá para passar pano, não. No grupo A4, Dudu manteve os 100% de aproveitamento do Asa, que venceu o Bahia de Feira por 1-0. O Retrô saiu atrás do marcador contra o Cruzeiro de Arapiraca, que marcou com o Tony, só que Albano, aquele mesmo que quem acompanha a gente desde o comecinho do quarta categoria sabe quem é, ele empatou para a Fênix, só que quem não vai renascer das cinzas é o técnico Dico Woolley, que foi demitido do Retrô. Neto fez os dois gols da vitória do Falcon por 2-1 sobre o Atlético de Alagoinhas, que descontou com Adriano Michael Jackson. Outra vitória fora de casa e também por 2-1 foi do Jacuipense contra o Sergipe. Jean e Tiaguinho anotaram os gols dos baianos, enquanto o Potiguar ele anotou o gol do Gipão. A classificação tem Asa com 6 pontos, Falcon e Cruzeiro de Arapiraca com 4 e o Bahia de Feira com 3. Esses times são os times do G4. Na sequência vem Jacuipense também com 3, Retrô com 2, Atlético de Alagoinhas e Sergipe ainda não pontuaram. Bom, para início de conversa, um baita início aí para o Cruzeiro de Arapiraca, surpreendente, né? Quer dizer, a vitória em cima do Atlético de Alagoinhas em casa, eu diria que não, mas arrancar o empate do Retrô, né? Sob essas circunstâncias, ainda um time com Albano no meio-campo, diria que é um resultado assim surpreendente para uma equipe que a gente até então era considerada incógnita aí do grupo, né? E bota o futebol alagoano aí numa situação muito boa aí, né, no grupo A4, né? Já com Asa na liderança, né? Dando sequência àquele trabalho feito no ano passado em busca do acesso. Né? Pelo visto, o Asa vai se manter forte para essa temporada. E é o que a gente espera, a gente quer ver o futebol alagoano mostrando força na Série D, né? Ganhou inclusive de um adversário muito forte, que é o Bahia de Feira. Ano passado chegou bem nas oitavas e fez uma boa estreia, né, diante do Sergipe, uma estreia contundente. Então, assim, um resultado importantíssimo para a equipe alagoana, né? Atlético de Alagoinhas parecia que ia dar mostra de que poderia sair com uma vitória, né? Mas o Falcon conseguiu aí sua primeira vitória, né? Vitória na história da Série D, uma virada muito importante jogando fora de casa, e se coloca aí também no G4, na vice-liderança. Resultado para dar moral para a equipe aí que está conhecendo o ambiente da Série D. E a Jacuipense recupera de uma derrota, né? Que, assim, foi surpreendente por acontecer dentro de casa, mas não tão surpreendente porque foi diante de uma equipe favorita aí na classificação, foi o Asa na primeira rodada, e ganhou, assim, jogando pro gasto contra o Sergipe, né, pelo que eu vi dos melhores momentos. O Sergipe criou inúmeras oportunidades para poder sair com a vitória, ou pelo menos com um empate, né, mas Jacuipense mostrou frieza na hora de decidir, né, soube contra-atacar muito bem, se defendeu como pôde e conseguiu aí uma vitória importantíssima para retomar, para se recolocar aí na briga, recuperar a moral perdida na estreia, né? E acaba dividindo aí a quarta posição junto com o Bahia de Feira, acaba perdendo um saldo ali para a equipe do Tricolor de Feira de Santana. Não só o Cruzeiro, eu também não esperava tanto do Falcon, né? Começou muito bem também. Divide a segunda colocação com o Cruzeiro, né? Duas equipes aí que estavam com expectativa baixa, né? Pelo menos nesse início estão muito bem, né? E como sempre com aquele asterisco, né? As duas venceram até Alagoinhas, então fica sempre aquela questão se será isso mesmo ou não, né?
Falando de Alagoinhas, talvez no ano que vem, no nosso primeiro episódio da temporada, o Sergipe seja o novo Atlético Alagoinhas, né? Porque novamente se esperava alguma campanha boa, que ainda é início, claro, mas não veio ainda, né? Nenhuma vitória, duas derrotas no caso, né? A equipe começa muito mal a competição, e talvez seja uma equipe que teremos que largar a mão no ano que vem também, porque não consegue engrenar, mesmo fazendo um bom sergipano, né? Não foi finalista esse ano, mas fez uma boa campanha, fez uma boa campanha no Nordeste também, e não conseguiu aí não conseguiu estrear bem na competição na Série D, né? Com 2 derrotas, né? O Retrô agora vai ter o Marcelo Martelotti, né? Que tem uma experiência em divisões menores do Brasil, mas não tem não tem chegado em mata-mata e tal. O Retrô ainda convive muito com as dificuldades, né, de bastidores, né, do que acontece na direção, e também a questão de não ter uma torcida tão presente no estádio muito grande, não cria uma pressão para o adversário, né, então isso dificulta uma equipe que tem um elenco muito bom, dos mais fortes da competição e dos mais caros também, né, tem Albano, tem Jean, que passou pelo São Paulo e Palmeiras, o Fernandinho e São Paulo também, jogadores caros para o padrão de uma Série D, né, como o Jean, goleiro, que deve receber um bom salário, né, não que seja injusto, mas é um nome bem recorrente na competição, que tem experiência, mas um início bem ruim aí, de uma equipe que a gente apostava que poderia estar junto com o Asa, né, nesses 6 pontos aí, mas começa muito mal, com esses 2 empates. Não perdeu, mas também não venceu, né, então fica essa interrogação para a equipe aí, que é uma das cotadas, né, esse grupo para mim é um grupo que eu mais gosto, porque tem mais favoritos para subir, digamos assim, para lutar pelo acesso, né? E o Asa é quem começa muito bem. O Jacuipense perdeu para o Asa, talvez seja um sintoma, mas venceu o jogo seguinte. Então, ainda é um time que dá para confiar muito a isso. Eu só acho que vai sobrar vaga, vai ter um quinto lugar aí que poderia, que mereceria uma vaga e talvez não fique classificado. Não será classificado, porque são apenas 4 vagas dispostas. Pois bem, passados 50% dos jogos aí dessa segunda rodada, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho, só para tomar uma água, e a gente volta para falar dos outros jogos dessa segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, aqui na nossa edição 88 do Quarta Categoria. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2. Também Zona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais. Pois é, a gente volta agora com a edição 88 do Quarta Categoria. Lembrando que vocês podem e devem se inscrever em nosso canal do YouTube. Também seguir a gente no @pcategoria no Instagram e no Twitter. No YouTube também, basta ir lá no youtube.com/pcategoria. E quem quiser pode nos encontrar e compartilhar nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também em diversos outros agregadores. Sem muito tempo a perder, no grupo 5, a segunda rodada começou com um empate sem gols entre União Rondonópolis e Ceilândia. Tobinha fez 2 no empate do Brasiliense com o Anápolis, que para chegar ao placar de 2-2, o time goiano marcou com o Fábio e contou também com um gol contra de Gabriel. Fora de casa, o Operário do Mato Grosso fez com Aleph e Pablo Tomás para vencer o Real Ariquemes por 2-0. Logo aos 4 minutos, o Iporá fez 1-0 sobre o Interporto com o Rodrigo Milanês. Depois, o placar por 8-1 foi construído com 8 gols na segunda etapa. Pablo e Milanês 2 vezes. Bahia, Gilberto e Carlos fizeram os gols da equipe de Goiás, enquanto Igor fez o gol de honra do time de Tocantins. Ceilândia e Brasiliense, União Rondonópolis e Anápolis têm 6 pontos na classificação. Depois vem Iporá e Operário com 3, enquanto Real Ariquemes e Interporto têm 0 pontos.
Bom, né, eu acho não, né, o jogo que chama atenção, claro, né, é Iporá Interporto, né, por tudo que a gente vive atualmente, tentar falar nas entrelinhas aqui para não ficar parecendo outra coisa, mas não adianta, né, a gente vê os gols e acha muito estranho, então não tem como você olhar os gols que saíram e não ficar com a pulga atrás da orelha e tal, né, então é um ponto aí que a gente precisa entender que o Interporto vai sofrer essas goleadas, né, não só por questões que a gente imagina, mas também porque a qualidade do elenco formado não é boa, né? E a gente via isso logo antes da competição, é um time que caiu no Tocantinense, né? Cheio de problemas, um grupo de Brasília que amigos de Brasília não conhecem, as pessoas que estão no comando, assumiram aí a gestão do Interporto e agora o time convive com essa luta para não ser a pior campanha da competição, né? Interporto e Globo vão lutar muito para ver quem será a pior equipe da primeira fase, porque essa é a tendência real dessas duas equipes aí. Então, um Interporto, infelizmente, vai ser um time que a gente vai passar comentando, mas não tem muito o que comentar, digamos, né? Então, até as vitórias que vão acontecer, digamos que serão protocolares, mas é claro que isso pode interferir lá no final, no saldo de gols, né? Apesar que Porá ainda tem um pé atrás se realmente vai lutar por vaga na próxima fase. O jogo da rodada deveria ser Brasiliense e Anápolis, empate aí bem equilibrado, né? Duas equipes que são fortes candidatas a passar de fase, duas equipes que vinham de vitórias, né? O Brasiliense fora de casa, o Anápolis dentro. Então é um ponto aí que chamou atenção, né? Positivamente nos grupos, esse empate de duas equipes que são fortes. O Rondonópolis, que a gente esperava que pudesse fazer uma vitória para cima do Ceilândia depois de vencer, né, o Interpor na primeira rodada, acabou que não aconteceu. Então fica ainda dúvida sobre o que a equipe vai demonstrar na Série D. E o Operário de Várzea Grande conseguiu a boa vitória próximo do Auriquimes, que não chegou à final do campeonato rondoniense, não terá vaga na Série D, e não tem vaga também na Copa do Brasil, então é um time que vai lutar por Série D aí, apesar que o início é bem ruim e também não vejo tantas perspectivas assim para a equipe conquistar uma vaga na próxima fase, né? Então, esse talvez seja um grupo que tenha uma lógica maior de quem pode classificar de fato. Então é um ponto aí que a gente vai acompanhar bem, porque talvez fique uma briga muito lá em cima pelas 4 vagas e lá embaixo equipes mais fracas degladiando para ver quem fica em pontuações menores aí na competição. Então, vou também tentar utilizar das entrelinhas aí, né? No momento que a gente está vivendo, eu queria saber onde é que estão as federações, né, estaduais quando acontecem casos como esse, uma derrota por 8-1. Não estou falando nada aqui, não estou acusando ninguém de nada, mas assim, eu no mínimo não ficaria satisfeito se um time do meu estado tomasse de 8 na Série D, né? Visto que o Tocantins é uma federação que ano passado ganhou bastante pontos com quase acesso do Tocantinópolis, inclusive ganhou uma segunda vaga para a competição, e aí você vai e abre uma vaga para um time que toma de 8, eu no mínimo ficaria insatisfeito, eu no mínimo gostaria de questionar onde é que está a federação do Tocantins para se posicionar diante disso, né? De ir lá no clube e entender o que está acontecendo aqui, né? Que esse resultado não é normal, né? Nós estamos numa luta aqui para botar a Federação do Tocantins numa posição melhor e isso aconteceu aqui em campo, né? 8 gols no segundo tempo. No mínimo, eu espero que haja um posicionamento da Federação do Tocantins, independente de coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro ou não, porque tomar de 8 em qualquer circunstância é algo que não se deve tolerar, pelo menos, né? Ainda mais uma competição que a gente está aqui tratando de conseguir vagas, né? Pelo ranking da CBF. Então, para o estado do Tocantins, eu imagino que seja fundamental, né? Essa disputa da Série D, né? Ainda mais conseguiu uma segunda vaga no passado, como eu falei, né? Mas, enfim, né? Como o Felipe falou, assina embaixo, questão de não sei se o Iporá se credencia alguma coisa com essa vitória.
Ainda temos que ver mais para frente. Esse resultado, para mim, só conta os 3 pontos ali na tabela e pronto. Né? Não diz sobre a equipe do Iporá por enquanto. Né? Agora, o resultado que diz muito sobre as duas equipes é o Brasiliense e Anápolis. Fizeram um grande jogo lá na Arena do Jacaré. O Anápolis perde uma grande chance aí perdeu uma grande chance de ser o líder, né? Abriu 2-0 jogando lá em Brasília. A gente sabe o quanto que é difícil construir um resultado lá dentro. Por mais que o Brasiliense seja aquela equipe, como eu falei, né? Não vai ser a equipe que a gente consegue cravar que vai brigar por acesso, porque todo mundo tá nessa, né? Mas a gente sabe que é uma equipe difícil de ser batida dentro de casa e o Anápolis teve condições de sair com um grande resultado. Não conseguiu um empate ali, não deixa também de ser um bom resultado, mas poderia ter sido melhor. E o Brasiliense, acho que foi um grande sinal aí de que precisa abrir o olho para as rodadas seguintes contra equipes, não só contra o Anápolis jogando lá, né, quando isso for acontecer, mas também jogos contra o Ceilândia, que tá começou bem a competição, como também contra o União Rondonópolis, que já deu trabalho para o próprio Brasiliense em outras edições. Então, são jogos para o Brasiliense abrir o olho aí. E o Operário se recuperou do Real Ariquemes. Se do lado do Interporto o resultado diz bastante sobre a equipe, né? Do Real Ariquemes talvez mostre algum sinal de ter, mesmo de derrotado, ainda tá tentando disputar alguma coisinha, mas eu acho que ainda é uma equipe que está num nível abaixo das outras e vai ser difícil sair dessa, né? Vamos ver como é que a equipe vai se comportando nas próximas rodadas. Né? Chegando no grupo A6, Vitinho fez o gol da vitória do Santo André por 1-0 sobre o Vitória na tarde de sábado. O Resende perdeu em casa também no sábado para o Democrata, que balançou as redes com o Marcelinho, né? O placar também foi 1-0. O Real Noroeste venceu Nova Iguaçu por 2-0 com gols de Aaron Abilola e Piauí. Brandão fez o gol do Atlético, mas a Portuguesa Carioca virou com Yuri e Marcelo Toscano. E essa vitória por 2-1 deixa o time na liderança da chave com 6 pontos. Depois vem Democrata e Santo André com 4 e o Atlético com 3. Na sequência vem o Real Noroeste também com 4. Vem o Real Noroeste com... Calma aí, vamos lá. Primeiro Portuguesa com 6, Democrata e Santo André com 4, Atlético com 3, Real Noroeste 3, Vitória 1, Resende 1, Nova Iguaçu ainda não tem pontos. Agora sim. Vamos lá. Começando pelo jogo do Vitória lá em Santo André, né? Eu acompanhei de perto os treinamentos do Vitória durante a semana e o técnico Ney Barreto até previu muito bem do que ia acontecer dentro de campo contra o Santo André, né? Pegaram condições de gramado diferentes do que eles são acostumados a enfrentar, uma grama sintética aqui no Espírito Santo. No futebol profissional ainda não temos esse tipo de tecnologia nos gramados capixabas, né? Aqui é tudo grama natural. Então foi uma circunstância diferente, mas a equipe se preparou em campos de grama sintética aqui em Vitória, né? Lá na curva da Jurema, prevendo um jogo mais rápido, um jogo mais veloz. Ainda mais sabendo que o Santo André é uma equipe que, pelo menos no que eles avaliaram ali no primeiro jogo contra o Democrata, é uma equipe que é mais reativa, né? Que tem dificuldades também na criação. E tudo isso se confirmou durante a partida contra o Santo André lá em São Paulo. O que não se confirmou foi o resultado. Né? Vitória teve muitas chances, mas parou nas defesas do goleiro Júnior Beliato, fez uma grande partida, né? E parou também na trave. Né? O Aloysio teve uma chance de empatar a partida no segundo tempo, acabou acertando o pé da trave. Então o Vitória, mais uma vez, não sai feliz com o resultado. Agora, se há algo de consolo aí, que talvez o desempenho em relação à estreia, acho que melhorou um pouco. Né? A equipe dominou grande parte do jogo, mas mais uma vez não sai com a vitória. Parece que o Ney Barreto sofre com essa síndrome de jogar melhor que o adversário e não conseguir os resultados. Eu fico até triste, né? Porque é um grande treinador, né? Tem feito grandes trabalhos, mas está tendo essa dificuldade já desde a sua primeira passagem lá no Estrela, né? De fazer bons jogos e não conseguir o resultado. Né? Mas vamos ver para a próxima rodada, né? Diante do Real Noroeste, confronto capixaba. Real Noroeste que, por sua vez, recuperou-se, né? De 2 pancadas seguidas aí, né?
entre Série D e Copa Espírito Santo, né? Acabou tomando de 5 da Portuguesa na estreia, aí perdeu para o Gel, que é um clube que vem aí com o suporte do Orlando da hora, né? Mas que nos anos atrás aí não tinha suporte de ninguém, né? Era basicamente uma equipe amadora jogando competições, e o Gel, né, conseguiu essa proeza de bater o Real Noroeste na estreia da Copa ES. Então o Real chegou com esse peso de 2 resultados negativos para esse jogo contra o Nova Iguaçu. E assim, o que conta mesmo para essa vitória na segunda rodada é que conseguiu sair do zero, né? Porque sofreu bastante. O Nova Iguaçu teve chance de empatar a partida de pênalti, mas o goleiro Neguete, que para mim já é o destaque desde o início do capixabão da equipe, né? É o craque do Real, fez a defesa, garantiu, ali até então estava 1-0, né? E depois o Real matou a partida, selando a vitória. Detalhe aí que o primeiro gol da partida foi marcado pelo Aaron Ibilola, né? Jogador vindo do Caruaru City, né? E que ele é de Benin, na África, né? É o tipo de contratação que a gente gosta de ver na Série D, né? E decidindo aí para praticamente abrir o marcador diante do Nova Iguaçu. Democrata e Resende. O Democrata conseguiu essa vitória fora de casa diante da equipe carioca, mas ainda não é um resultado que diz muito sobre a equipe mineira. Empatou na estreia contra o Santo André, chegou até a estar ganhando da equipe paulista lá na primeira rodada, mas agora ganhou essa partida do Resende, um resultado importante para a equipe mineira. Mas eu ainda vejo o Resende num patamar muito abaixo, né? Conseguiu aquele empate lá no Salvador Costa, mas ainda não considero o Resende candidato a uma classificação, né? Então, por isso, ainda tenho minhas dúvidas também sobre essa vitória do Democrata, né? Preciso ver um pouco mais dessa equipe de Minas para poder opinar melhor. Agora, o resultado, o jogo dessa rodada mesmo foi da Portuguesa, a virada espetacular diante do Atlético, que também eu preciso ver um pouco mais, né? Visto que ganhou do Nova Iguaçu, um adversário que também está, por enquanto se apresenta numa prateleira lá embaixo, né? O Atlético conseguiu essa vitória fora de casa na estreia e ia conseguindo um grande resultado diante da Portuguesa, só que a equipe carioca mostrou uma recuperação na reta final da partida, conseguiu fazer 2 gols ali em 10 minutos, mais ou menos, e segue invicta, né? Parece que aí desponta-se talvez pelo menos na região sudeste, talvez seja o principal candidato a um acesso aí mais para frente na competição, né? Para a classificação, acho que já deixou muito claro aí que briga até pela liderança da chave. Na introdução do Guia da Série D desse ano, né, eu coloquei que o Atlético era a grande força do Sudeste, apesar de ter perdido a força do elenco, né, que teve um desmanche aí. Os principais jogadores saíram. E a Portuguesa eu coloquei ela como a mais forte do Rio de Janeiro, que também não é tão difícil também de identificar assim com a Nova Iguaçu e Resende. A Portuguesa teve um investimento muito alto no Carioca, né, que foi o maior investimento fora dos times grandes, e do Volta Redonda, que está na Série C. Mas não conseguiu a vaga para a próxima Série D, e também conseguiu a vaga para o Brasil, Felipe, teu fone estava desconectado. Só tu repete depois da Portuguesa, era o maior investimento depois de Volta Redonda, aí tu pode repetir, porque deu uma desconectada no microfone aí não deu para ouvir, não. Bom, né, a Portuguesa, como você tem, era o maior investimento dos clubes pequenos do Rio, né, no Carioca, mas não conseguiu a vaga na Série D da próxima temporada, né, e consequentemente também conseguiu lutar pela Copa do Brasil. Terá também a Copa Rio para tentar essa vaga, como conseguiu no passado, né, conseguiu chegar às quartas de final e depois teve a vaga pela Copa Rio na Série D desse ano. Então, mas quando eu estava lendo sobre as equipes, né, a Portuguesa me chamou muita atenção, até o Marcos citou no elenco, um pouco do elenco da equipe no episódio passado, né, e um gol dessa rodada foi de um cara que merece uma atenção, que é o Marcelo Toscano, né, que por anos esteve na Série B, teve mais participação na Série A aqui pelo América, e é um time que dá assim para imaginar que o Lute lá, De novo o microfone. Então dá para ser um time que lute bem por essa vaga nas fases agudas da competição, né? Onde tem 16 equipes, 8 equipes, né? Como fez ano passado. É um time para a gente ficar de olho, sim, porque realmente
pode brigar bem aí e manter a mística, né, de um time que perde o acesso na temporada passada e consegue na seguinte. Então, um clube que, desses 4 aí, que talvez eu aposte mais, que confirme essa mística, né? Sobre os outros jogos, um destaque aleatório. Eu gosto muito de ver os jogos do Real Noroeste no estádio. José Olímpio da Rocha, eu acho muito, muito insólito. Até o Marcos citou, né, que fica num lugar bem distante, digamos, até mesmo da cidade, né? Então eu gosto muito de ver os jogos ali, porque me parece um lugar bem que incomoda o adversário, né? Não só pela logística, mas também o campo em si. Então é um ponto aí que e parece que isso mostra a força da equipe que conseguiu fazer 2-0 no Nova Iguaçu, depois de tomar 5-2 a Portuguesa, né? Conseguiu se recuperar no campeonato e agora a gente pode ver mais da equipe nesse decorrer da disputa, né? O Santo André, né, também confirmando aquilo que a gente imaginava, né? Um time que melhorou em relação ao ano passado, que teve muitos jogadores da base, muitos jogadores de divisões menores de São Paulo, assim, que não tinham tanta qualidade. Desse ano a equipe conseguiu fez um time mais forte, que deve lutar por coisas melhores na competição. E o Democrático de Governador Valadares é muito o que o Marcos citou, né? A gente tem que ver como é que vai ser as rodadas seguintes, né? Se não for apenas uma vitória, parece uma equipe mais fraca, né? Então a gente vai ver como é que vai ser para a equipe lá de Governador Valadares, que eu já visitei, inclusive, um comentário aleatório para vocês. Elison, se me permite um comentário antes, né, sobre a Águia Branca, a gente brinca aqui no Espírito Santo que, assim, quando um time vai lá e ganha, a gente fala, já é ruim voltar de Águia Branca com uma vitória. Imagina perdendo. De tão longe, tão afastado que é o local, né? Voltar lá com a vitória já é incômodo. Imagina você perdendo o jogo, tendo que remoer a vitória com horas e horas de viagem na estrada. É muito ruim. Voltar de viagem depois de perder de ônibus é muito, muito, muito complicado. Mas vamos lá. No grupo A7 foram poucos gols e muito equilíbrio. Foram 5 gols em 2 partidas. 5 gols, na verdade, em 4 jogos, porque tivemos 2 0-0. Empataram sem gols Maringá e Ferroviária no Willie Davis e o Operário do Mato Grosso do Sul com o 15 de Piracicaba. Tivemos gols no empate da Inter de Limeira e Cascavel, que ficaram com 1-1, gols de Bruno Menezes, Paulo Paulistas e Robinho, aos 58 do segundo tempo para o time do Paraná. E o Craque perdeu em casa por 2-1 para Patrocinense, que teve Geilson fazendo os 2 gols. O William marcou o tento do time goiano. Na tabela, o Patrocinense é líder com 4 pontos, seguido do Craque, que tem 3. Depois vem Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, Maringá, Operário e Ferroviária com 2 pontos. E o Lanterna é o Cascavel com somente 1 ponto somado até o momento. Tá com problema no fone de novo. Vamos lá. Mau contato ainda, tá, Felipe? Acho que o Marcos pode começar dessa vez enquanto o Felipe tenta arrumar aí o microfone dele. Bom, mais uma rodada de falta de entretenimento no grupo A7, né? Mudaram essa configuração dos grupos, resolveram botar as equipes de outros estados que gostam de entretenimento para ver se dá uma melhorada, né? Mas pelo visto, nem as equipes goianas, equipes mineiras foram capazes de mudar essa situação. Inclusive equipes paranaenses no grupo, né? Que geralmente, pelo menos na primeira configuração do grupo A7 lá em 2020, trouxeram algum entretenimento, mas desta vez parece que o problema é crônico. A rodada de poucos gols, apenas 5, né? Em 2 jogos, 2 empates em 0 entre Maringá e Ferroviária. Inclusive, eu esperava aí um pouco mais, né, desse duelo. Esperava até o Maringá se impondo, né? Claro que aí fica um pouco na memória aquele jogo contra o Flamengo, aquele jogo de ida da Copa do Brasil, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que o Maringá se desmontou aí um pouco, né, nesse meio do caminho, né? Então talvez demore para se reencontrar também. Mas pela fase da Ferroviária dos últimos anos, eu esperava que pelo menos uma vitóriazinha o Maringá podia conseguir, né? Acabou não conseguindo, resultado aí ruim para a equipe paranaense. O Operário segue aí na sua saga, né? Pelo menos se o ataque não está produzindo, mas também não está tomando gol, né?
Então, acho que já começou melhor que muitas equipes sul-mato-grossenses aí nos últimos anos, né? E é uma equipe que eu espero descobrir um pouco mais ainda ao longo da competição, né? Assim como o 15 de Piracicaba, né? Que também está começando a competição com 2 empates. O Crack, surpreendentemente, venceu o Cascavel, né? E aí até ficou meu questionamento no programa anterior, que se o Crack viria para ser uma força do futebol goiano, assim como foi a Aparecidense nos últimos anos, visto que agora está num grupo economicamente até mais nivelado, né? E acabou que, surpreendentemente, também perdeu para a Patrocinense. E, para minha surpresa, eu fico essa surpresa até por conta do que eu vi da Patrocinense na última vez que disputou a Série D. Não foi uma equipe que demonstrou tanta força assim, né? E para esse início de competição começa muito bem, né? Acabou tropeçando em casa contra a Inter de Limeira, né? Mas consegue essa importante recuperação fora de casa, que põe a equipe mineira na liderança do grupo, né? Seguido pelo próprio Crack. Foram as duas únicas equipes que venceram aí na chave, né? Tanto o Crack na primeira e agora a Patrocinense na segunda. O Cascavel não conseguiu o resultado dos sonhos, mas por enquanto talvez até um resultado importante aí fora contra a Inter de Limeira, né? Que também é outra equipe com 2 pontos. Então, assim, grupo A7 dando ares do tradicional grupo A7 das últimas 2 temporadas, né? Equipes que parecem não estarem muito afim de uma segunda fase. Acho que foi até bom o Marcos falar primeiro, porque eu quero chegar um dia aqui no quarta categoria e falar que o Grupo A7 me entretém e tal, né? Que é um grupo que tem times do meu estado, né, do Paraná, então eu tento falar tento puxar um lado positivo, mas não consigo, né? Porque realmente o grupo só tem 2 vitórias, né? O Patrocinense e o Crack conseguiram vencer aí, o restante 0, né? Ninguém está zerado, mas também os gols também são poucos, né? Duas equipes não fizeram gols ainda. O Crack, que parecia que poderia aí conseguir 6 pontos, não conseguiu, né? Perdeu o Patrocinense aí, um estado. O início muito surpreendente do Patrocinense, porque a gente não esperava aí uma participação assim, nem mesmo nesses 2 jogos assim tal. A Inter de Limeira, né, contra o Cascavel, conseguiu fazer 1-0 quando o jogo estava bem difícil para a equipe paulista. O Cascavel estava melhor, pelo que eu pude conversar com amigos e ler sobre a partida. O Cascavel, nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu fazer o gol de empate do Robinho, que também é uma figura aí de anos de Cascavel, anos de Série B. Conseguiu fazer esse empate e agora melhora um pouco a situação, né? É um início muito abaixo, são 2 rodadas, ok, mas é muito abaixo. E acabou que esse gol deu pelo menos um ânimo para a equipe conseguir se recuperar na competição. E o Maringá foi melhor que a Ferroviária, pressionou mais, teve algumas reclamações e tal, mas não saiu do 0-0 contra a Ferroviária, não consegui assistir a partida em loco, não pude estar no estádio para conferir como é que foi. Mas o público foi bom, aliás, né? 4.000 pessoas que apareceram no estádio, um público que na Série D aqui na cidade não era tão visto, né? Muito pelo que o Maringá fez na primeiro quadrimestre, né? Contra o Brasil Paranaense, conseguiu manter uma boa parcela de público para a Série D, né? Que é o principal objetivo da equipe para a temporada, um time que projeta estar daqui a 4 anos na Série B. Várias equipes falam isso, né? Claro, mas é um time que pelo menos demonstra um trabalho para conseguir isso. O Operário e 15 de Piracicaba, acho que esse talvez seja aquele jogo que a gente não vai lembrar daqui a algum tempo, porque realmente é um 0-0 sem transmissão, a gente fica mais perdido ainda. Então é um grupo que eu queria muito chegar aqui e falar o contrário, mas realmente é inimigo do entretenimento nosso. Então vamos esperar o que vai acontecer para ver se alguma equipe ou grupo por completo consegue mudar nossa opinião para mais para frente aí. Bom, a gente chega agora na última chave. Pelo grupo A8, o Hercílio Luiz fez 1-0 com Wallace Ascioli, garantindo a vitória sobre o Novo Hamburgo. Bruno Martins fez o gol do triunfo por 1-0 do Camboriú sobre o Aimoré. Augusto e Heron fizeram os gols da vitória por 2-0 do Caxias sobre o Concórdia no Estádio Centenário. E muitos gols a gente teve no empate por 2-2 entre Brasil de Pelotas e São Joséense.
Mário Henrique e Varley Contra fizeram os gols do Chavante, enquanto Danilo 2 vezes foi buscar um empate para o time do Paraná. O Camboriú é o líder com 6 pontos, seguido do São Joséense e Ercílio Luz, cada um com 4. Caxias e Concórdia tem 3 pontos, depois vem Brasil de Pelotas e Aimoré com 1 ponto, e o Novo Hamburgo é o único que ainda não somou pontos nessa primeira fase do grupo A8. E o Natan Dalprá esteve em Balneário Camboriú, acompanhando o Camboriú, que venceu o Aimoré, e ele também explica aí uma questão entre o time da cidade, onde ele mandou o jogo, e a equipe que foi para lá jogar. Fala, Natan. Ligados no quarta categoria, um grande abraço a todos. Chegando para falar algumas coisas a respeito do jogo pela segunda rodada do Brasileirão Série D, que aconteceu no último sábado entre Camboriú e Aimoré. O jogo, aqui vale uma citação, ele foi realizado na cidade de Balneário Camboriú, no Estádio das Nações, que pertence à prefeitura. O time do Camboriú, a Cambura, como é conhecido, esse time é do município de Camboriú, que são municípios diferentes. Balneário e Camboriú são municípios diferentes. O Camboriú, o seu estádio próprio, ele não está liberado para a disputa das partidas do Brasileiro Série D. Por isso, a equipe manda seus jogos no município vizinho Balneário. Até por ser um estádio da prefeitura e há um certo tempo aí sem competições, sem jogos, é um estádio que tem algumas improvisações. Por exemplo, o setor de imprensa é disposto em containers. A gente é bem atendido lá, sem dúvida nenhuma, mas a gente vê que é uma improvisação, os vestiários são bem improvisados, enfim. Mas o gramado não é lá essas coisas profissional. Quanto a isso, não há queixa alguma. Enfim, o jogo que transcorreu no Estádio das Nações foi bem movimentado, especialmente na segunda etapa. Na primeira etapa, houve um predomínio um pouco maior do Camboriú, do domínio das ações. A equipe teve uma situação claríssima com o zagueiro Thales após a cobrança de escanteio para abrir o placar, e o Aimoré se defendeu mais, mas o Índio, através de 2 lances na mesma jogada, cruzamento da direita feito por Roger Gaúcho, Eduardo Tanque cabeceia, o goleiro no rebote, João Henrique chuta, o zagueiro Igor de cabeça tirou em cima da linha. Seria o primeiro gol do Aimoré no jogo. Na segunda etapa, logo no começo, uma bobeada do zagueiro Alisson Calegari, ele entrega a bola no pé do jogador do Camboriú, na sequência, a boa e velha lei do ex, né? Bruno Oliveira, ex-lateral do Aimoré, fez o gol abrindo o placar para a equipe do Camboriú. Na sequência, o Rian chutou uma bola no travessão, ia ser um golaço, o Camboriú faria o segundo gol, mas a partir disso, uma blitz do Aimoré. O Gelson Conte mexeu no time, deixou o Aimoré mais ofensivo, com as entradas do boliviano Esdras e do jogador Bartoldi, e além do Marco Antônio Nuno, ex-Brusque, jogador que é ídolo aqui em São Leopoldo, entrou muito bem no jogo. O Aimoré teve pelo menos 3 chances para abrir o placar, até que aos 44, Bartoldi sofreu um pênalti. E na cobrança, Marco Antônio Nuno perdeu a penalidade, o goleiro Wellington pegou, o Marco Antônio Nuno bateu mal, de qualquer maneira. Enfim, o Aimoré não conseguiu o empate e quem celebrou foi a Cambura, chegou aí a uma vitória importante dentro da sua caminhada na competição e 100% de aproveitamento e liderança da chave A8 do Brasileiro da Série D. Peço aos amigos que se inscrevam no canal no YouTube, Web Rádio Capilé, procurem lá e ajudem o nosso trabalho, apoiem a mídia independente. Certo? Aos amigos do quarta categoria, um grande abraço, valeu demais. Falou daqui o repórter e comentarista da Rádio Índio Capilé de São Leopoldo, Natan Dalprá. Tá mudo, o Edson. É isso aí, Natan, valeu por mais uma participação aqui no quarta categoria. Sigam aí, se inscrevam no canal do Natan. E é isso. Eu confesso que também sobre essa parte de Camboriú e Balneário Camboriú foi algo que eu descobri não faz tanto tempo assim. Mas o que é que vocês têm para falar dessas outras partidas e da situação do Grupo A8 após 2 rodadas? Pode começar essa, já que esse é o último. Uma coisa que acontece também aqui no Paraná, é bem parecido com Camboriú e Balneário Camboriú, é o São Joséense, que está nesse grupo, é de São José dos Pinhais. E quem é do interior do Paraná geralmente fala que
o time joga em Pinhais, mas Pinhais é uma cidade diferente de São José dos Pinhais. Então é uma confusão que vocês não podem fazer lá pelas bandas de Curitiba e região metropolitana, porque são duas coisas diferentes, né? São José dos Pinhais, casas do São Joséense, e Pinhais é uma outra cidade. Então é uma outra curiosidade aí que também está nesse grupo aí do A8, né? São Joséense, inclusive, que começa muito bem, né? Uma vitória dentro de casa contra o Caxias, um empate contra o Brasil de Pelotas, as duas equipes gaúchas mais fortes da competição e que tem aspiração de acesso, né? O Caxias me parece muito mais real, muito mais sustentável, que lute por isso, porque o Brasil de Pelotas me parece que ainda tem ainda tem uma cabeça muito enraizada na Série B, naquela coisa de que nós estávamos na Série B há um tempo atrás, há um pouco tempo atrás, né? Temos tradição, temos uma cabeça forte, uma torcida forte, mas isso não significa muita coisa, né? Então é um ponto aí que o Brasil de Pelotas vai ter que realmente se acostumar com a Série D e colocar em mente que a primeira fase é uns corridos, mas depois é mata-mata e não interessa muito, não interessa nada, na verdade, essa questão histórica recente da equipe em Série B e tal, né? Então, um ponto que o Brasil de Pelotas não conseguiu sustentar, né, a vitória, cedeu empate no Zéense, que começa muito bem, assim como o Camboriú, né, que o Natan citou, né, um time que foi abaixado, mas me parece um abaixamento muito de erro de percurso mesmo, assim, um abaixamento que não era para acontecer, o trabalho não era para isso, mas aconteceu e a equipe conseguiu se remodelar e começa muito bem a competição e deve lutar sim por vaga no G4 aí, né? Então é um grupo que o Ercílio Luz conseguiu fazer sua primeira vitória, outra equipe que já vinha forte, né, antes da competição começar, né, já tinha uma boa expectativa, conseguiu confirmar pelo menos esse início, né, com um empate, uma vitória, e agora é uma equipe. Esse grupo A8 ano passado teve os três catarinenses nulos, digamos, né, dessa vez. Talvez o Aimoré e o Hamburgo sejam essas equipes aí que vão ficar pelo caminho, e o Brasil de Pelotas vão ter que se recuperar aí para não ficar também para trás nessa briga pelas 4 vagas. Bom, não só o Camboriú começando muito bem, mas o futebol catarinense começando muito bem, né? E assim, é bom, né? Depois do que a gente viu na temporada passada, participação decepcionante dos 3 catarinenses no passado. E dessa vez temos a expectativa aí de pelo menos os 3 estarem brigando por vaga, né? Camboriú com 2 vitórias, né? Uma bem acachapante jogando fora de casa contra o Novo Hamburgo, e parece que vai ser o saco de pancadas da chave, né? Pelo menos por esse início. E agora ganhando do Aimoré, que também não teve um bom início na competição, diante do Ercílio Luz. Isso confirma, mas a sua primeira vitória diante do Novo Hamburgo, que estreou muito mal, né? O Concórdia, apesar da derrota para o Caxias, mas aí talvez seja um resultado natural, né? Jogando lá dentro do Centenário, vai ser difícil mesmo de bater a equipe Grená, né? E o Caxias se recuperando aí de uma derrota na estreia, né? Acho que agora volta, podemos dizer que o Caxias já voltou mais ou menos para os eixos aí na competição. O que falta para o Brasil de Pelotas, visto que é uma equipe que tem a missão, a dura missão de voltar para a Série C, né? E a gente até tinha comentado que era estranho ver o Brasil de Pelotas retornando à Série D, mas é mais estranho ainda começar da forma como começou, vindo, né, de rebaixamentos seguidos, né? E tendo essa pressão para voltar, né? A gente espera mais do Brasil de Pelotas na competição e poderia ter saído com a vitória, né? Teve um erro aí meio grosseiro da arbitragem, né? Que impediu do Brasil de Pelotas ter feito um gol, né? Foi anulado um gol legal da equipe gaúcha, mas o São Joséense não tem nada a ver com isso e conseguiu arrancar um empate importante, né? Começa também muito bem a equipe paranaense. E, por sinal, com 2 gols aí de Danilo Mariotto, que já teve passagem aqui pelo futebol do Espírito Santo, né? Jogou pela Caldense também, já foi nosso rival aqui, né? E parece que é artilheiro da equipe já com 3 gols na competição, né? Então, bem bacana ver o São Joséense reforçado aí com um atleta conhecido por nós aqui das terras capixabas. Então a gente chegou ao fim desses jogos da segunda fase.
da segunda rodada, na verdade, da Série D do Campeonato Brasileiro. Passamos aí pelos 8 grupos, panorama de todos. Então agora chegou naquela hora tradicional das nossas considerações finais. E aí eu vou ser bem breve, fazer um apelo, né, à CBF para que transmita os jogos, acho que até pelo bem dela, mas principalmente pelo bem das pessoas de boa índole e profissionais que trabalham na Série D do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que muitos jogadores, muitos profissionais de arbitragem estão trabalhando na Série D do Campeonato Brasileiro, às vezes porque não tem nível para trabalhar na Série A ou porque está em começo de carreira. E com todos esses casos de esquema de manipulação que estão aparecendo aí, que precisam continuar aparecendo, ser investigados e punidos, às vezes um jogador não tem tanta qualidade e comete um erro grosseiro de fato, mas aí não é, a maior parte das vezes, isso aí eu posso garantir que a maior parte das vezes não é algo que ele está recebendo dinheiro, que está tentando participar de alguma coisa escusa. Ele está trabalhando e ali é o nível do futebol dele. E agora, especialmente sem a transmissão, todo mundo que trabalha na Série D do Campeonato Brasileiro, qualquer erro grotesco vai virar já alvo de suspeita sobre a índole do jogador, sobre se ele está em esquema de aposta, essas coisas todas. Isso aí pode prejudicar a carreira, a sequência de carreira, a profissão de muita gente que está ligado na 4ª divisão nacional. Então, acho que não só pela credibilidade da competição para a própria CBF, mas também para preservar muitas carreiras que podem ser afetadas injustamente por conta desses escândalos que estão acontecendo e aparecendo, que vão continuar aparecendo, e a gente espera que apareçam também nas divisões inferiores e nos campeonatos estaduais, mas que a CBF tente amenizar isso pensando em vários aspectos, buscando uma resolução aí para a transmissão dessas partidas, seja ela como vinha fazendo nas temporadas anteriores, ou que pelo menos libere para que os clubes façam suas próprias transmissões e todo mundo tenha acesso aí às partidas da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Marcos Felipe, agora é com vocês. Só uma questão assim que a gente está gravando aqui na terça-feira à tarde. Nós falamos do Interporto e acabou de sair uma reportagem no GE sobre o Interporto, né, que o presidente do Interporto foi até a delegacia registrar um BO contra alguns jogadores do Interporto por suposta manipulação de resultados na partida contemporânea. Né. O treinador se demitiu, era o Wesley Edson, que veio do ASA, que era interino, que era auxiliar do ASA. Não foi informado quem foi demitido do elenco, mas teve aí essa decisão por parte do presidente, que é o Renato Godinho. Ele também abriu uma investigação interna para ver o que pode ter acontecido e também há suposições que possam envolver a nova gestão da equipe também nesse caso. Né? Isso não está descartado também que eles possam entrar nesse BO aí que registraram para investigar essa questão de manipulação de resultados. Né? Não tem a ver com a questão da penalidade máxima, a operação que está sendo realizada, que está atingindo a Série A e Série B, mas é uma questão que vai ser analisada. Né? E sobre essa questão só pegando um gancho, né? Dizem que a operação de penalidade máxima, ela começou lá de cima e deve pegar muitas pessoas das divisões menores, né? O que é algo que a gente entende, mas digamos que desde 2020, pelo menos, a gente acompanha aí muita Série D, muitas divisões menores, e a gente percebe que muitos jogos são estranhos, pelo menos. Né? Então é uma questão que acontece há muito tempo, que agora ganhou muito noticiário, porque atingiu a elite do futebol nacional. É algo que tem uma lógica, digamos, mas que a gente acompanha há muito tempo que acontece, né? Que a gente tem uma suspeita, que a gente tem uma certeza, mas não tem a prova que acontece agora com os jogadores da Série A. Então, esse caso que eu citou da transmissão é muito disso também, né? A gente tem que valorizar muito, sim, o veículo rádio, né, por estar conseguindo fazer a transmissão. O Natan, que saiu de São Leopoldo até Balneário Camboriú para fazer a transmissão do Aimoré, né? Ele foi visitante na participação, mas a gente tem que entender também que o ano que a gente vive e um ano que é necessário ter uma competição nacional que tem transmissão, né? Que tem todos os jogos passados, né? Seja de uma maneira de venda de direitos de transmissão ou de maneira independente, com os clubes fazendo as transmissões de casa, né, e tal. Então é uma questão, não só isso, né,
A questão da qualidade técnica também pode ser prejudicada, porque não tem análise de desempenho das equipes, né? Não tem como você se preparar melhor para o adversário. Isso foi um elogio que a gente fez, a competição, essa mudança da primeira fase, com 14 rodadas, é uma questão que pode atrapalhar muito a competição agora, na questão tática e técnica. Então, a gente espera, né, que aconteça rapidamente essa mudança para que a gente possa ter acesso aos jogos ao vivo, porque é diferente, né? Não só para nós aqui que fazemos o podcast, mas também para quem trabalha, para quem não precisa ir até a cidade para fazer o jogo de tal time, possa fazer ele do tubo, digamos, né? Mas é uma gama de coisas que acontece, que pode acontecer, que pode atrapalhar a competição por não ter transmissão, algo que a gente não se preocupava mais, apesar do ano passado ter sido pago, né? E a qualidade não ter sido boa o suficiente, né, de transmissão, de sinal e tal. Mas é uma questão que a gente tem que ficar atento mesmo, que a gente fica há muito tempo, que agora está no chamariz aí do noticiário, mas que para a gente não é novidade, né? Claro que surpreende muito, digamos, jogadores de salário de 6 dígitos recebendo 5 dígitos para participar desses esquemas, mas isso não é novidade nenhuma para quem acompanha o futebol, digamos, do outro lado, né? Que muitos jogos são estranhos, muitos jogos são suspeitos, mas a gente não tem como provar, porque faltava isso que agora eles têm, que são as provas, as conversas, mostrando que há jogadores envolvidos nisso, não só jogadores devem estar envolvidos nisso também, mas então é um ponto para a gente acompanhar aí, esse caso do Interporto, que a gente falou, né, que ainda é uma questão de suposição, mas realmente o jogo foi muito estranho, e agora a gente pode acompanhar melhor como é que vai se enrolar isso, e como a equipe vem para as próximas rodadas da competição, né? Bom, primeiramente agradecer mais um episódio de quarta categoria, número 88. Faço das palavras do Felipe as minhas, né? Tem que voltar a ter transmissão mesmo. E parece até sacanagem, né? Porque ano passado a gente reclamou tanto de transmissão, parece que a CBF faz sacanagem. Fala assim, então, se estão reclamando, vamos ver como é que é ficar sem. Aí tira. Né? Perde o contrato, aí Instat não segue com o trabalho, enfim. E é algo que a gente já estava comentando isso desde o ano passado, né? Tinha uma plataforma que estava fazendo o trabalho, se não da melhor maneira possível, mas estava cobrindo e fazendo até um serviço, na medida do possível, bom, e de repente as coisas mudam, não sei por que motivo que essas coisas acontecem, parece que é até brincadeira com o torcedor e com todo mundo que acompanha a competição. E com relação a essa denúncia do Interporto, né? Quer dizer, pelo menos a denúncia feita pelo presidente, né? Eu espero realmente que o presidente esteja bem intencionado, né? Porque, de certa forma, assim, quando a gente olha por alto, assim, parece que é muito fácil, né, ir lá na delegacia depois do 8-1, né? Porque, geralmente, o clube chega nessa situação justamente porque as coisas lá em cima, né, lá na gestão, não estão direito. Né? Mas espero que, se realmente ele está bem intencionado, que espero que essa denúncia vá para frente, né, tudo se resolva. Né? E até eu cobro aí também da própria Federação do Tocantins correr atrás dessa história, porque foi uma luta para conseguir essa segunda vaga de volta para o estado do Tocantins, né? E de repente tem uma equipe que pode estar suspeita, pode estar se envolvendo em alguma coisa ilícita. Né? Então acho que também a federação tem que chegar junto. Né? E claro, mesmo se não ocorra, se for por ruindade do time, né? Mas que também faça essa cobrança, né? Acho que não é nada legal para o estado do Tocantins ter resultados como esse chegando na imprensa, né? Chegando ao nível nacional. Né? Então, acho que toda a federação, não só do Tocantins, toda a federação que esteja percebendo alguma coisa de ilícito ou que vê que os resultados não estão acontecendo dentro de campo, os resultados estão piores do que o esperado, vá lá, faça a sua cobrança, chega junto, né? Que a gente quer ver um futebol nivelado por cima, né? Não nivelado por baixo. Né? E pior ainda, no pior dos cenários, tendo envolvimento com gente criminosa. No mais, eu queria falar sobre a Copa Espírito Santo, né, que tá aí chegou a segunda rodada, ainda tem jogos para complementar, né? Tivemos aí no final de semana, ele está gravando na terça-feira, né? No dia 13, que foi um sábado, teve Rio Branco goleando o São Mateus por 4-0 fora de casa e alcançando a liderança aí da Copa Espírito Santo, né? Que está sendo realizada em turno único. O Porto Vitória, que é um dos favoritos, ganhando do Pinheiros por 3-0 no Cleber Andrade. O Rio Branco de Venda Nova voltando a vencer depois de um longo período, né? Porque ano passado praticamente não ganhou no Capixabão, então volta a vencer depois de 2021.
né? Depois da primeira fase da Copa S de 2021, voltando a vencer, ganhou do Gel por 1-0, né? E o Nova Venécia goleando o Capixaba Jobson, né? Jobson que estava suspenso. Aí o Nova Venécia foi lá e aproveitou, meteu 5-1 na equipe do Capixaba. Ainda tem 2 jogos para acontecer, que é o Sport Clube Brasil Capixaba, não confundir com o Capixaba do Jobson, né? O Sport Clube Brasil Capixaba enfrentando o Linhares, e o Real Noroeste, que está aí dividindo as atenções com a Série D, enfrenta o Serra em casa no José Olímpio da Rocha. Enfim, também gostaria de complementar que na próxima semana estarei acompanhando o jogo aí entre São Joséense e Ercílio Luz ao lado do meu amigo Felipe. Vai ser muito maneiro fazer essa tour aí junto com o meu brother. E vamos botar as conversas em dia, cerveja também em dia, para poder falar aí sobre futebol alternativo e Série D, né? É isso aí, e aproveitem por mim também, no próximo estarei presente, farei de tudo para estar presente no próximo encontro presencial do quarta categoria. Mas é isso, a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhem nossos episódios que estão em diversos agregadores e sigam a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no @pcategoria. Então é isso, semana que vem a gente volta para falar da terceira rodada dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima.